Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação. Na linha conosco, Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda, ex-candidato à presidência da República, personalidade muito importante da política brasileira. Boa tarde, Ciro Gomes. Boa tarde, Juremi. Um forte abraço a você, a Taline e a toda a gente querida do Rio Grande do Sul. Pois é, queríamos ouvi-lo a respeito deste momento efervescente do Brasil. Evidentemente que o senhor está acompanhando milimetricamente cada notícia. O que o senhor nos diz dessa situação envolvendo Deltan Dallagnol e Sérgio Moro? Olha, isso é um momento muito constrangedor, muito grave e de potencial desastroso para a confiança do povo brasileiro nas suas instituições. É natural que a primeira grande questão do povo é a zanga correta, justa, com a impunidade como prêmio para o banditismo de gravata. Isso é uma coisa que deu uma força muito grande, uma força popular muito grande à Lava Jato. E eu cansei, porque sou um homem vivido, experiente, eu tenho uma experiência de professor de direito, cansei de avisar nas antecedências que esse excesso de aplauso com essa garotada muito jovem na força-tarefa, o próprio Moro, muito exibicionista, gravatinha borboleta, recebendo homenagem para cá e para lá, na verdade estava semeando nulidades. Isso é o que está escrito na lei. E a lei pode até não ser justa, mas a lei é a única forma que nós temos de substituir a barbárie, a violência e a lei do mais forte, que é a lei da selva. Por isso que a humanidade inventou as regras, o direito, e nós devemos sempre preferir as regras e o direito do que essa coisa de herói, de gente que vai resolver o problema a golpe de voluntarismo e tal. E resultado prático, a lei diz que o juiz é proibido de confraternizar com qualquer das partes. No processo penal, o Ministério Público, que é responsável pela investigação e pela iniciativa de acusar, é considerado parte. Se o juiz confraterniza com a parte, orienta a parte, dá conselho à parte, como é o caso flagrante que nós estamos assistindo, o juiz cai na lei na condição de suspeição. E a suspeição provoca nulidade, ou seja, todos os atos que essa autoridade praticou na condição de suspeito serão nulos de pleno direito. O que quer dizer que o Brasil está muito gravemente arriscado a ver na rua, não o Lula, que divide opiniões, e eu não acho que o Lula seja inocente, né, do conjunto da obra, embora tenha reservas graves com relação à forma com que a acusação foi feita contra ele. Mas o Brasil tem hoje 122 bandidos de alta periculosidade, ladrões do dinheiro público, que de alguma forma foram condenados na Lava Jato. Então, as pessoas apaixonadas ou que odeiam Lula, fica todo mundo falando no Lula. Mas nós estamos falando aqui do Gedel Vieira Lima, aquele das malas com 51 milhões de reais, ministro do Lula, vice-presidente da Caixa Econômica da Dilma. Nós estamos falando aqui do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, de acordo com o PT, não enfim, que está preso, que roubou milhões de reais, de dólares na Suíça. Nós estamos falando aqui do Palocci, que é réu confesso, que mandou no Brasil durante 8 anos no governo Lula e Dilma, e como eles, mais 100 e tantas pessoas que foram condenadas dessa forma. Portanto, se a gente tivesse condição de salvar, né, o efeito, mas não deixar de punir os responsáveis por esse tipo de prática nula, nós estaremos dando um grande passo na direção de amadurecer o respeito que a sociedade precisa ter pelas suas instituições e especialmente pelo setor judiciário, que é a quem cabe a última palavra. Boa tarde, é a Taline que fala com o senhor. Tá nos ouvindo? Opa, sumiu a nossa ligação. Ciro Gomes está nos ouvindo? Pelo jeito sim, porque a ligação não cai. Está nos ouvindo agora? Não, ele disse. Alô? Sim, está nos ouvindo, Ciro Gomes? Agora sim, mas ficou um tempinho sem ouvir nada. Está nos ouvindo bem agora? Agora estou ouvindo bem. Boa tarde, é a Taline que fala com o senhor. Boa tarde, Taline. A minha resposta saiu? Saiu toda na íntegra. Então ótimo. Eu fiquei sem retorno. Justamente com base nessa questão que o senhor mencionou dos impactos no campo jurídico de todas essas reportagens trazidas à tona pelo Intercept e que, segundo os jornalistas, ainda tem muito mais pela frente. Como faz
para equalizar justamente essa questão, porque a Lava Jato, ou pelo menos parte da Lava Jato, fica em suspeição, em xeque, e ao mesmo tempo não se pode ignorar os reflexos jurídicos de todas essas trocas de informações e os reflexos em processos. O senhor mencionou bem, não apenas do Lula, que acaba sendo o caso mais notório, mas de tantos outros. Como equalizar para que essa questão não anule praticamente todo o trabalho da Lava Jato desses 5 anos? Isso vai ser um trabalho infernal, porque cada advogado de cada um desses condenados, de cada um desses pacientes, vai usar esse conjunto de informações para lutar junto aos tribunais em diversas hierarquias. Uma parte vai para o Tribunal Regional, ainda a instância de recurso, por exemplo, da segunda sentença do Lula. Outra parte vai para o STJ, alguns em câmaras do STJ, outros já no plenário do STJ, e isso no limite vai acabar chegando no Supremo Tribunal Federal. Cada um dos advogados vai tentar a nulidade. Esse é o desserviço que o senhor Sérgio Moro e esse bando de garotos exibicionistas acabou produzindo, a pretexto de combater a corrupção, fazem tudo errado e deixam aí essas nulidades. Então, para salvar, cada tribunal vai ter que examinar se a suspeição tem fundamento e se essa suspeição foi central no encaminhamento da decisão. Por exemplo, nessas fitas que nós já conhecemos, que é apenas 1%, o Sérgio Moro dizer para o Deltan Dallagnol, não é, que ele pega alguém e faça a acusação em cima de uma notícia anônima, se isto foi em relação ao processo do Lula, já está aí flagrante a nulidade. É evidentemente que a sentença que condena o Lula naquela outra questão, não mais do triplex, mas do sítio de Atibaia, ali já é outra juíza que até o presente momento não está envolvida, nem ninguém do Tribunal Regional até o presente momento está envolvido. Portanto, essas nulidades vão ter que ser examinadas uma a uma, cada uma pelos tribunais, e é fatal, né, que isso gere um tumulto e prepare a impunidade de muita gente que é flagrantemente culpada e corrupta no nosso país. Ciro Gomes, muitas pessoas, inclusive ex-ministros do STF, estão falando em necessidade de afastamento de Deltan Dallagnol e de renúncia do ministro Sérgio Moro. Qual é a sua posição sobre isso? De novo, eu estou sem retorno. Então, vamos ver se o senhor nos ouve agora. Está nos ouvindo? Agora estou lhe ouvindo bem. Então, sobre o que deveria acontecer com Sérgio Moro agora, especialistas falam que ele deveria renunciar e que Dallagnol deveria ser afastado. Diga. Vamos raciocinar juntos. O Sérgio Moro é um juiz que condenou um político. Vamos esquecer, para argumentar, que essa condenação seja justa ou injusta. Mas vamos lá, o fato real. O Sérgio Moro, como juiz, condenou um político e aceitou ser ministro do político que é adversário e beneficiário da condenação que ele fez. Isso, em qualquer lugar minimamente sério do mundo, é uma transgressão moral incurável. E o Sérgio Moro não é uma pessoa séria, não é uma pessoa honrada, ele não cultiva a decência. Ele não pode ser ministro da Justiça de um país como o Brasil, que já teve figuras extraordinárias, né? E nós temos o direito de que esse lugar, que cuida da segurança do povo, que cuida das leis, da relação com os tribunais, seja ocupado por alguém que tenha integridade moral e que tenha autoridade moral para ser exemplo. Isso é um aspecto do problema. Agora vamos ao mais grave e funcional. Desse conjunto de divulgações, precárias que sejam, já ressaltam necessidades de investigação de alguns crimes. Por exemplo, o crime de prevaricação, que é uma autoridade que é obrigada a desempenhar a sua função de um certo jeito e que faz isso de forma arbitrária ou fora da regra. Isso é um crime que tem que ser investigado potencialmente. Formação de quadrilha. É muito duro o que eu estou dizendo, mas quando pessoas se reúnem para fazer acontecer um objetivo ilegal, ilícito, criminoso, o nome desse crime é formação de quadrilha. Isso alguém vai pugnar que seja investigado. Abuso de autoridade é outro crime que se fez, né? Violação do sigilo funcional em processos que tramitavam em regime de segredo de justiça. Tudo isso são crimes que têm que ser investigados pela Polícia Federal. Ora, a Polícia Federal é subordinada do Ministério da Justiça.
Como é que a Polícia Federal vai ser acreditada, vai ter respeito do mundo jurídico, da opinião isenta, fora dessas paixões, né, violentas que separam os iguais, o radicalismo lulopetista e a violência radical também da inconsequência bolsonarista e tal. A gente tem que deixar eles brigando lá fora e ver se a gente salva o Brasil pela linha do equilíbrio. Então, como é que a Polícia Federal vai investigar o Moro, sendo o Moro chefe da Polícia Federal? Isso não passa na cabeça de ninguém. É evidente que ele tem que pedir para sair. Agora, sempre se mencionou nos momentos de crises mais recentes, Ciro Gomes, que as instituições estavam funcionando normalmente no Brasil, ali principalmente a partir do episódio de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e mencionando o papel estratégico do Supremo Tribunal Federal e de instituições no campo jurídico, em outras instâncias, para garantir a estabilidade que nesses momentos faltavam no terreno político. Como é que fica a credibilidade institucional do campo jurídico e inclusive do Supremo Tribunal Federal, que tem algumas decisões recentes muito polêmicas e que agora, segundo as mensagens, também participação nessas trocas de informações entre Moro e Dallagnol. Ontem, por exemplo, já mencionaram as atuações, por exemplo, do ministro Fux, que foi o ministro responsável por derrubar a liminar e impedir, por exemplo, a entrevista do Lula para a Folha de São Paulo durante a eleição. Pois a confiança do nosso povo nas nossas instituições está se aproximando do perigoso zero. A população brasileira, apesar de muito recentemente ter reconstituído o poder, muito aceleradamente está perdendo a confiança. Isso nos poderes políticos, o Congresso Nacional e o Presidente da República, porque a base constitutiva foi a mentira, foi a fake news, foi a promessa mentirosa, a promessa enganosa, o Bolsonaro dizendo que fazer uma reforma da Previdência é um absurdo, para depois propor a mesma reforma que denunciou, falando que ia acabar com a corrupção e deixando o filho de forma impune, né, protegido aí. Aliás, o ministro Fux também foi aquele que deu a liminar sustando a investigação sobre o Queiroz. Mas mais grave do que os poderes políticos, que amanhã ou depois podem mudar de rumo ou podem ser reconstituídos pela mão do povo, é o poder técnico. Ou seja, o judiciário, a quem cabe a última resposta. E em linha com a lei, dele se espera isenção, equilíbrio, equidistância dos interesses mundanos, partidários. E, infelizmente, naturalmente a gente ressalva as exceções, mas os homens do judiciário brasileiro, especialmente nas altas cortes, não têm se comportado com a decência necessária. Ciro Gomes, não podemos deixar de falar de dois assuntos entrelaçados. Hoje, o relator da Comissão Especial apresentou seu relatório da reforma da Previdência. Queremos a sua avaliação dessa reforma que está em curso e, junto, a sua avaliação desses primeiros 6 meses de governo Bolsonaro. Veja, eu não li ainda o relatório porque no momento em que ele expediu eu estava em compromissos externos aqui no Ceará. Mas repare, pelo que eu sei, 83 de cada R$100 da proposta que o Bolsonaro fez estão sendo impostos ao sacrifício das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Portanto, há uma injustiça intrínseca, grave, importante, que é um país que não cobra tributos sobre grandes lucros e dividendos. Um país que não cobra tributos sobre grandes heranças, em linha com as melhores práticas internacionais, fazer um sacrifício pesar sobre uma população que ganha até 2 salários mínimos, que é praticamente 90% do nosso povo, deixando aqueles 10% mais ricos praticamente sem nenhum tipo de contribuição. Vamos tomar o caso dos militares. São 9 generais ministros do governo Bolsonaro, dando palpite para tudo, querendo enquadrar a nação, querendo tutelar a nação. Pois bem, os militares custam à Previdência Social brasileira 47 bilhões de reais por ano e contribuem com 3 bilhões de reais apenas. O buraco na conta dos militares é de 43 bilhões de reais. O que é que essa proposta faz? Essa proposta aumenta um pouco a contribuição dos militares, mas os deixa, por exemplo, se aposentando com 55 anos de idade, deram um aumento importante, até de 124%, um general passou de 22 para 30 mil reais, ou seja, aumenta um pouquinho a contribuição, mas aumenta bastante os salários.
Aí mente para o povo de que as aposentadorias especiais dos deputados, dos juízes. Opa, caiu a nossa ligação. Tava boa demais. Boa conversa, o Ciro Gomes sempre incisivo. Enquanto isso, digo duas coisas, que terminou o primeiro tempo do jogo da seleção brasileira feminina contra a poderosa Austrália e o Brasil está ganhando por 2-1. Nós não temos os direitos de transmissão, por isso não estamos transmitindo para aqueles que estão perguntando. Também não transmitiremos, que eu saiba, o masculino amanhã, porque também não temos esses direitos de transmissão. É uma coisa objetiva. Depois, teve uma briga feia entre o deputado Ivan Valente do PSOL e o deputado gaúcho Marcel Van Hatten. Um chamou o outro de safado e o outro respondeu dizendo que o primeiro era mentiroso. Eles se engalfinharam, se insultaram hoje na Câmara de Deputados. Os ânimos, Thaline, andam muito exaltados. Ah, definitivamente sim. Já andavam considerando, Jeremir, toda a articulação e o clima político em relação à reforma da Previdência e ganharam outras proporções a partir do conteúdo dessas reportagens publicadas pelo The Intercept. Aliás, em relação à reforma da Previdência, vale destacar, Jeremir, que governadores, entre eles o governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acabaram frustrados nas tentativas e articulações de manutenção no texto da reforma, justamente do efeito cascata ou do reflexo imediato das iniciativas da reforma em estados e municípios. Vão ter que brigar para incluir isso no texto posteriormente durante as discussões em plenário. Ciro Gomes, está nos ouvindo novamente? Estou lhe ouvindo bem, não sei em que parte caiu a ligação. Quando o senhor estava engatando a sua estava avaliando o que o senhor conhece da reforma da Previdência. Então veja, ela tem esse defeito grave de pesar muito mais sobre os pobres. Não é verdade que ela está limitando as aposentadorias especiais de deputado, de juiz, é mentira. Ela simplesmente conservou todos os privilégios da questão brasileira, que são graves e gravíssimos, e onera o mais pobre. Mas o mais grave ainda é o governo mentir e coagir a opinião pública com propagandas pagas a preço de ouro, e que isso terá efeito no consertar das contas públicas no curto prazo, e pior ainda, dizer para uma sociedade machucada pelo desemprego em massa que ela vai ter efeitos no emprego. Isso é mentira e mentira. Por quê? Porque a ideia e o relatório novo, pelas primeiras preliminares que eu pude acompanhar, o Brasil teria uma economia ao redor de 800 bilhões de reais por ano. O que quer dizer que na Previdência é preciso esperar um tempo para as idades médias que vão mudar, essas coisas todas, as aposentadorias especiais de professores, o PPC, uma série de coisas e tirar a capitalização. Ou seja, o efeito de curto prazo nas contas do governo é quase nenhum. E, portanto, nós continuaremos com o grande motor da economia que gera emprego, atividade econômica, que é o consumo das famílias, obstruído, 13 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade, 63 milhões e 200 mil brasileiros com nome sujo no SPC. O empresariado está constrangido. Nós fechamos 13 mil indústrias nos últimos 3 anos porque não tem demanda, e você tem o governo com o menor volume de investimento da história. Portanto, de onde é que vai vir o desenvolvimento, o investimento, a geração de emprego e renda? Tudo isso é uma grande mentira que, na verdade, só atende a um olhar superficial e raso e absolutamente egoísta do setor financeiro que domina o Brasil. Agora, o senhor mencionou, a capitalização enfrenta muita resistência, pelo menos da forma como foi apresentada no texto original do governo, na forma compulsória, também fica de fora do relatório e deve-se buscar uma alternativa em plenário que seria, por exemplo, de adesão espontânea. Agora, não se menciona muito a questão envolvendo o período de transição e o custo desse período de transição aos cofres públicos. No Chile foi de 126% do PIB. Não se fala nisso de propósito, porque sabem que isso seria claro, um estouro imenso na economia do país? Eu lamento dizer com toda clareza, mas esse é um governo de mentirosos. Despreparo é muito grande a partir do presidente da República, que organicamente sempre ficou contra qualquer reforma de previdência ao longo de todos os últimos governos.
e que nesta reforma da Previdência também falou muito contra. Né? Só aí o ouvinte da Guaíba, se estiver duvidando da minha palavra, vá na internet e bote aí do Bolsonaro e Previdência agora, antes da eleição, e eles dizendo que era um crime a idade mínima de 65 anos, que essa reforma da Previdência, que era do Temer, é muito menos grave do que a dele. Agora, por que realmente eles não falam? Primeiro, porque não estudaram. Segundo, porque ao contrário da experiência de 60 países que nós estudamos, o único país do mundo que não tem contribuição patronal no regime de capitalização é o Chile. E ainda assim está quebrado, e porque quebrou, está pagando aposentadorias inferiores a meio salário mínimo, a esmagadora maioria do povo do Chile. Inclusive, agora o governo chileno mandou para o Congresso chileno, está tramitando hoje, a contribuição patronal como obrigação. Os outros 59 países todos têm. Portanto, se você retira a contribuição patronal, o custo da transição de um regime para outro passa de R$1 trilhão. Se você bota a contribuição patronal, esse custo pode cair para menos da metade. E isso é o que de fato o Brasil precisa ter o direito de conhecer. Eu estou circulando o país, fazendo seminários populares, para ver se a gente ajuda o povo a entender, porque não dá para fazer como o PT, por exemplo, que quer ver o circo pegar fogo para rir do palhaço. Eu não tenho essa psicologia, porque no caso o palhaço somos nós, o povo brasileiro. Portanto, é preciso reconhecer que há um problema na Previdência, apontar o caminho correto, nós temos uma proposta alternativa, e denunciar com números objetivos as mentiras do governo. Para terminar, Ciro Gomes, temos 1 minuto e agradecemos muito a sua disponibilidade. Como é que está a relação com o ex-presidente Lula e com o PT? Alguma possibilidade de reconciliação ou não? Não, veja, nós temos uma luta em comum quando for o caso. Por exemplo, dia 14, amanhã, tem uma greve geral. Todas as centrais sindicais ligadas a mim estão juntas com a central sindical ligada ao PT, ajudando a organizar. Todos os grêmios estudantis ligados a mim e ao PDT estão ajudando com a turma que é ligada no movimento estudantil ao PT. Então, na luta, dependendo da qualidade da luta, da tese em questão, nós vamos estar juntos. Mas eu nunca mais quero andar lado a lado com esse lado quadrilha do PT, que é a cúpula atual. E se o Lula tem deformações graves na sentença que o condenou, inocente ele não é. Eu conheço bastante bem o que eu estou dizendo. Muito bem, Ciro Gomes, mais uma vez obrigado e um abraço. Um abraço a vocês, obrigado pela oportunidade. E um Boa abraço tarde.